Anderson Lopes, tenho 46 anos e trabalho como lead de infraestrutura. Anderson, um cara um pouquinho extrovertido, justo, de bem com a vida, que se sente muito bem em ajudar o próximo, seja da forma que for possível. Isso sou eu. Bem, nós conversamos anteriormente sobre o ciclismo, né, e o que ele representa hoje na minha vida e no decorrer da minha história. Como eu já conversei com as meninas, o ciclismo ele sempre esteve presente na minha vida desde muito garoto, mas atualmente ele tem sido uma ferramenta não só de condicionamento físico, mas também mental. A bicicleta ela te leva para um contexto onde você tem que se concentrar muito e onde você fica muito tempo com você, se preocupando com quase nada a não ser ir para o chão, né? Não pode ir para o chão. Então eu tenho utilizado a bicicleta para muita reflexão, para muita análise do meu dia a dia e eu gosto bastante, me dedico bastante. O pessoal até do trabalho aqui já me viu algumas vezes saindo aqui da garagem de bicicleta para dar uma voltinha aqui no condomínio, nos finais de semana também. E cara, é algo que eu recomendo, já chamei N pessoas aqui da empresa para poder dar uma pedalada por aí. Então, se vocês tiverem vontade ou tiverem disponibilidade, me manda uma mensagem que a gente combina aí um passeio. Bem, o ciclismo ele teve um papel chave nos últimos anos da minha vida, da forma de autoconhecimento, né? A bicicleta ela te leva a lugares onde o carro normalmente não te leva e você cansaria muito se chegasse a pé. Mas ela não te leva sozinho lá, você tem que, é um conjunto, é uma máquina que trabalha em conjunto, né? Você tem que estar na sinergia com a bicicleta. E por incrível que pareça, não dá para você pegar qualquer bicicleta e sair, eu vou subir o Corcovado com ela. Não, a bicicleta ela tem que estar preparada para você, ela tem que estar dimensionada para o que você está querendo fazer e você tem que estar preparado não só física como psicologicamente também para poder enfrentar aquilo que você se propôs, né? Eu, há 2 anos atrás, tive o prazer de fazer um caminho que chama-se o Caminho da Fé. Embora tenha esse nome, ele não tem um contexto somente religioso, também tem um contexto de esportivo, superação, autoconhecimento. E eu tive a sorte de fazer esse caminho com meu pai, que tem hoje 70 anos. Na época ele tinha 68, se eu não me engano. Foi bem interessante, foi bem legal. Foram 6 dias de pedal. Muitas das vezes eu estava do lado dele, muitas vezes ele estava à frente, porque ele pedala muito mais do que eu, por incrível que pareça. Meu pai com 70 anos me coloca no bolso. Foram momentos onde eu levava a bicicleta em determinados momentos e ela me levava em outros. Muita reflexão e condicionamento físico. Por mais que eu seja gordinho aqui, do jeito que eu sou, a bicicleta ela me dá a tranquilidade de uma recuperação física muito boa. Então, por exemplo, domingo eu pedalei 36 quilômetros. Normalmente, se não tivesse um ritmo desse assim, na segunda-feira eu estaria morto, né? Fosse uma academia, por exemplo. Mas na segunda-feira eu estava inteiro, já estava aqui trabalhando, sem nenhuma dor, sem precisar do amigo de todo esportista iniciante, que é o Dorflex, né? Todo mundo vai pro lado dele, mas tranquilo, a bicicleta... E ela vai também... Ela foi essencial na organização mental, na disciplina de acordar cedo para pedalar, na disciplina de você posicionar, estar de olho sempre no seu posicionamento, você está sempre atento ao que está à sua volta. Infelizmente, a gente está numa cidade grande, que tem um trânsito intenso, então você tem que estar atento não só ao que acontece a você, mas também à sua volta. E isso te auxilia também a observar as coisas que estão à sua volta no contexto não só do esporte, mas da vida, né? Do trabalho, dos amigos, ver que os pequenos detalhes são muito importantes. E então, cara, eu diria para você que foi um casamento perfeito o esporte do ciclismo com a minha situação atual. Eu preciso realmente de equilíbrio, eu preciso de alguma coisa que me faça focar e a bicicleta me ajuda muito nisso. Olha, no contexto do esporte, não dá para não mencionar o Avancini, né? É um campeão brasileiro, campeão mundial de mountain bike. Esse cara, ele é absurdo o quanto esse cara se dedica, o quanto esse cara é disciplinado. Então, em termos de ciclismo, a referência é ele, né? Mas eu tenho como inspiração, por
por mais clichê que seja falar assim desse jeito, a minha esposa, ela não tem como não mencioná-la. Em momentos onde eu fraquejo, ela está ali sempre com palavras de incentivo. Quando eu começo a vacilar, ela me dá uma puxada de orelha para poder voltar para o caminho certo. Ela é um exemplo de determinação, de resiliência, então é inspiradora. E falando sobre a minha parte mais pessoal, mais íntima mesmo, Deus, cara, eu não... Até onde eu cheguei hoje foi por obra e graça de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, que eu não teria competência para chegar até onde eu cheguei. E hoje, com a minha proximidade com Deus, eu vejo que existe algo muito maior, muito melhor para mim, reservado por Ele. É só eu seguir os caminhos, os mandamentos que Ele já deixou, que eu vou alcançar isso. Por exemplo, a equipe que está envolvida nessa gravação, os colegas que trabalham comigo na minha equipe diretamente, todos os outros dessa empresa, são presentes que eu ganhei e não foram de pessoas, foi simplesmente de Deus, porque todas as experiências que eu tenho todos os dias, independente delas serem positivas ou negativas no primeiro momento, elas sempre são um aprendizado. Então, não tem inspiração maior do que Deus e as bênçãos dele na minha vida. O Anderson, que hoje convive com vocês pelos corredores aqui, ele é totalmente diferente do Anderson de, sei lá, 5 anos atrás. Houve um momento, assim, uma quebra radical de contexto de quem eu era e que eu sou hoje em dia. E, cara, a bicicleta ajudou, sim, muito nisso, mas também você parar para analisar o que está à sua volta. Eu era um cara que... Costumam dizer que o fulano de tal é pavio curto, né? Eu não tinha pavio, cara. Se acendia, já explodia, morria todo mundo. Quem estava perto, quem não estava, quem tinha feito besteira. E aí, baseado em acontecimentos, em uma situação bem específica, né? Eu numa briga de trânsito, cara, eu me senti, tipo assim, uma presa, sacou? A minha vida em risco, a vida da minha esposa em risco. Fiquei apavorado e, cara, por incrível que pareça, aquele foi o dia que mudou a forma como eu encarava o mundo. Por quê? O cara que me submeteu a todo aquele pavor, ele tinha o mesmo nome que eu, ele era um Anderson. E eu falei assim, cara, eu já fui esse cara para alguém, para muita gente. Eu não posso me permitir fazer isso de novo. A partir daquele dia eu falei, cara, eu tenho que mudar como pessoa, eu vou buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, pedia perdão a muita gente que eu magoei no meu caminho, que eu consegui identificar. Na ajuda psicológica lá, a doutora falou, você tem que procurar um esporte. Aí eu voltei de forma mais enfática para o ciclismo. Mas a vida da gente, ela tem oportunidades de você seguir caminhos mais corretos ou mais desafiadores de forma negativa, né? mais custosos, todos os dias. E vocês têm a oportunidade de seguir esses caminhos se você tiver tempo de analisar. Uma grande maioria das vezes eu era um cara que era muito reativo. O desafio, a dificuldade se apresentava e eu não raciocinava sobre o que acontecia. E isso me fez tomar diversas vezes a pior decisão de todas. A reação, digamos assim, primal, né? Aquela famosa matar ou correr, né? Na grande maioria das vezes eu corria para cima para matar, então não era bom. Machuquei muita gente, me machuquei muito também, e eu tenho certeza que eu poderia estar em outro patamar hoje, mas, na minha opinião, não existe acaso, tudo tem um objetivo claro, e eu acho que a minha história está sendo escrita da forma adequada. Ainda tem muita gente para pedir desculpas ainda, e ainda tem muito para aprender. É isso. Carisma é uma palavra que eu acho que é muito forte para usar com a minha pessoa, tá? Eu não sou tão carismático assim, não. Mas eu vou te explicar. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei numa outra empresa onde eu tive contato com uma diversidade de pessoas muito maior do que eu tinha no dia a dia, no meu histórico profissional e pessoal. E aí, cara, eu tive a oportunidade de abandonar todas as minhas certezas e abrir espaço para possibilidades de o que era absurdamente errado para mim ser analisado de uma ótica mais compreensiva.
digo para você o seguinte, as suas certezas são seus limitadores. E como é que eu sou tão, como você disse, tem uma empatia, né? As pessoas têm lá eu nem lembro do adjetivo que você falou, qual foi? Carisma. Cara, na verdade não é carisma, eu tô me agarrando na possibilidade de aprender um pouquinho com cada um todo dia. E, poxa, eu acho que não existe nada que abra as portas mais do que um sorriso, né, cara? Você tá de bem, não importa se o meu dia foi uma porcaria ou se eu tô com problemas em casa, vocês que estão à minha volta, sejam quem for, o CEO, o pessoal da Facility, o porteiro, o cara do elevador, vocês não têm culpa disso, então eu aprendi a não passar para frente o que eu tenho de ruim, eu tento passar para frente só o que eu tenho de bom. Não é muito, mas eu tento dar esse presente todo dia. E, cara, por incrível que pareça, volta muito e volta muito bem. Eu me sinto muito bem. Eu não me lembro um dia onde eu fui para casa com o peso de ter tido uma discussão feia, embora a gente tenha que colocar nossas opiniões, e muitas das vezes discordantes dos colegas, mas, cara, eu consigo viver hoje de forma leve. Por isso que eu consigo, talvez, cativar as pessoas, porque eu me sinto leve, eu não tenho peso sobre os ombros, sacou? Eu já tive bastante, é bem complicado. É difícil dormir. Assim, cara. Tendo contato com pessoas singulares e estando aberto a aprender com elas, seja o que for, porque cada um tem sua história, não tem como dar errado, não. É só você se permitir aprender. Cara, eu nunca tive expectativas de me profissionalizar ou então trabalhar de alta performance com o ciclismo. O ciclismo sempre foi para mim um meio pelo qual eu atinjo tranquilidade. Então, por exemplo, meu pai é um cara muito competitivo. Eu não sei se é para eu não fazer o que ele faz que eu decidi não ser tão competitivo assim, mas o meu pai, por exemplo, vamos sair daqui da Barra da Tijuca, subir a Serra de Petrópolis, descer pela de Teresópolis e voltar. Ele tá para toda a obra. Eu penso, o que eu vou ganhar com isso? Não vou não. Se não tiver um torresmo no meio do caminho, eu não vou não. Não vou. Então, não é uma questão de autossuperação, nada disso. É simplesmente encontrar paz. Eu encontro a paz na bicicleta. Agora, no contexto do que vem adiante na minha vida. Eu ainda tenho alguns objetivos profissionais a atingir. Como eu falei para vocês, se eu chegar e falar assim, pronto, deu hoje, tá tudo legal, acabou o propósito, né? A gente tem que ter a vontade de aprender alguma coisa, nem que seja aprender a ser igual o Cato, né? Tem que aprender alguma coisa. Então, eu tenho alguns objetivos profissionais ainda a atingir, aprender algumas coisas, algumas conquistas financeiras também ainda pela frente. Mas eu sei que, embora eu tenha 46 anos, se a gente colocar uma matemática rápida e está mais ou menos no meio do caminho entre a chegada e a partida, eu acho que ainda tenho tempo ainda de alcançar os meus objetivos.